O monumento mais famoso do mundo guarda segredos que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, desde histórias de guerra até fatos tão bizarros que parecem mentira. E algumas dessas curiosidades vão mudar completamente a forma como você vê esse símbolo de Paris. Curiosidade número 1. A torre foi erguida como a peça central da Exposição Universal de 1889 e o plano original era demoli-la após 20 anos. Ela só foi salva porque Gustave Eiffel instalou uma antena de rádio no topo, provando que a estrutura era útil para transmissões militares e de telegrafia. O governo francês percebeu o valor estratégico da torre durante a Primeira Guerra Mundial e decidiu mantê-la de pé permanentemente. Curiosidade número 2. Devido às propriedades físicas do ferro pudelado, a Torre Eiffel sofre dilatação térmica. Em dias de calor intenso, o metal se expande e a estrutura pode aumentar em até 15 centímetros de altura. Além disso, o calor faz com que a torre se incline levemente para o lado oposto ao Sol, uma oscilação natural que não compromete a segurança, mas que altera sua geometria milimetricamente todos os anos. Curiosidade número 3. No topo da torre, Gustave Eiffel construiu um apartamento privado para si mesmo. Enquanto o resto de Paris admirava a obra por fora, ele recebia convidados ilustres, como o inventor Thomas Edison, em uma sala aconchegante com tapetes, móveis de madeira e um piano. Durante décadas, o acesso a esse espaço foi proibido, mas hoje os turistas podem espiar o interior preservado através de uma janela de vidro. Curiosidade número 4. Para manter a estrutura protegida contra a ferrugem, a torre é pintada inteiramente à mão a cada 7 anos, consumindo cerca de 60 toneladas de tinta. Um detalhe visual curioso é que ela não possui uma cor uniforme. Para garantir que pareça da mesma cor contra o céu de Paris, ela é pintada em 3 tons de marrom, sendo o mais escuro na base e o mais claro no topo, criando uma ilusão de ótica de uniformidade perfeita. Curiosidade número 5. Durante a ocupação nazista em Paris, na Segunda Guerra Mundial, os franceses cortaram os cabos dos elevadores para que Hitler fosse obrigado a subir os 1665 degraus a pé se quisesse hastear a bandeira no topo. O líder nazista desistiu da subida e permaneceu no chão, o que gerou a famosa frase dos parisienses de que Hitler conquistou a França, mas não conquistou a Torre Eiffel. Curiosidade número 6. A Torre Eiffel foi o primeiro monumento do mundo a usar a iluminação elétrica como parte de sua identidade. Na inauguração em 1889, ela utilizava 10.000 bicos de gás para brilhar à noite. Hoje, ela conta com 20.000 lâmpadas de flash que piscam nos primeiros 5 minutos de cada hora. O custo de eletricidade para manter esse espetáculo noturno é surpreendentemente baixo. As luzes consomem apenas cerca de 9% do consumo total de energia do monumento, graças à modernização para lâmpadas LED de alta eficiência. Curiosidade número 7. Embora todos tirem fotos da torre à noite, as luzes da Torre Eiffel são consideradas uma obra de arte protegida por direitos autorais. O show de luzes foi instalado em 1985, e as leis de direitos autorais da União Europeia protegem essa iluminação. Para uso comercial, como publicidade ou filmes, é tecnicamente necessário pedir permissão e pagar taxas à empresa que gerencia a torre. Curiosidade número 8. Em 1925, um vigarista chamado Victor Lustig se passou por um funcionário do governo e vendeu a Torre Eiffel como sucata para um revendedor de metais. Ele aproveitou as notícias de que o custo de manutenção era alto para convencer empresários de que a torre seria demolida. O golpe foi tão bem sucedido que ele tentou fazê-lo uma segunda vez com outra vítima antes de ser descoberto. Curiosidade número 9. Gustave Eiffel mandou gravar os nomes de 72 cientistas, engenheiros e matemáticos franceses nas faces da torre, logo abaixo do primeiro andar. É uma homenagem às mentes que tornaram a construção possível e ao progresso científico da época. Curiosamente, nenhum nome de mulher foi incluído, apesar da contribuição de várias pesquisadoras no período. Curiosidade número 10. Apesar de ser feita de ferro maciço, a torre é projetada para ser flexível. Em dias de ventos fortes e tempestades, o topo da torre pode oscilar entre 6 a 7 centímetros. Gustave Eiffel projetou a estrutura em formato de treliça justamente para que o vento passasse através dela, em vez de empurrá-la, garantindo que ela nunca desabé. Curiosidade número 11. Para evitar a demolição, Gustave Eiffel permitiu que a torre fosse usada para diversos experimentos científicos. Ela abrigou um laboratório de meteorologia, um túnel de vento para estudar aerodinâmica e até um barômetro gigante. Foi graças a essa utilidade científica que a torre provou ser indispensável para a cidade. Curiosidade número 12. A Torre Eiffel nem sempre foi marrom. Quando foi inaugurada em 1889, ela estava pintada de um tom de vermelho veneziano. Ao longo dos anos, ela já foi amarela, ocre e até laranja. A cor atual, o marrom Torre Eiffel, foi adotada apenas em 1968 e é a que melhor harmoniza com a paisagem de pedra de Paris. Curiosidade número 13. Entre 1925 e 1934, a marca de automóveis Citroën utilizou a torre como um outdoor luminoso gigante. Foram instaladas 250.000 lâmpadas que soletravam o nome da empresa em 3 lados da torre. Na época, o Guinness World Records registrou o feito como a maior propaganda publicitária do mundo. Curiosidade número 14. Em 1912, um alfaiate chamado Franz Reichelt tentou testar um paraquedas de sua própria invenção saltando do primeiro andar da torre. Infelizmente, o dispositivo não abriu e ele morreu na frente de uma multidão e de câmeras de cinema. O evento ficou conhecido como um dos momentos mais sombrios da história do monumento. Curiosidade número 15. Durante a Primeira Guerra Mundial, a estação de rádio da torre interceptou mensagens cruciais do exército alemão.
Uma dessas mensagens ajudou os franceses a organizar o contra-ataque na Batalha do Marne. Sem a torre como antena de rádio, a história da guerra e da própria França poderia ter sido completamente diferente. Curiosidade número 16. Poucos turistas sabem, mas existe um bunker militar subterrâneo localizado abaixo do pilar sul da torre. Ele foi construído para servir como um centro de comunicações seguro durante as guerras e possui túneis que se conectam a outras instalações militares em Paris. Hoje, parte dessa estrutura é usada como cozinha para os restaurantes de luxo da torre, mas o acesso total permanece restrito. Curiosidade número 17. A Torre Eiffel é um dos monumentos mais copiados do planeta. Existem mais de 30 réplicas em escala real ou reduzida ao redor do mundo, incluindo Vegas, nos Estados Unidos, Tóquio, no Japão e até em uma pequena vila na Rússia chamada Paris. A versão de Tóquio, inclusive, é 13 metros mais alta que a original de Paris, embora seja muito mais leve devido aos avanços na tecnologia do aço. Curiosidade número 18. Uma curiosidade matemática impressionante é que, se você derretesse todo o metal da torre, que tem 7.300 toneladas de ferro, e o espalhasse por toda a base de 125 metros quadrados, a camada de metal teria apenas 6 centímetros de altura. Isso demonstra quão eficiente e vazia é a estrutura entreliça. Na verdade, o ar dentro do volume da torre pesa quase tanto quanto o próprio ferro que a sustenta. Curiosidade número 19. Em 1983, os elevadores da torre foram modernizados e partes da escadaria helicoidal original, que ligava o segundo ao terceiro andar, foram removidas. Esses lances de escada foram cortados em seções e vendidos em leilões ao redor do mundo. Hoje, colecionadores particulares e até museus exibem pedaços da Torre Eiffel em seus jardins ou salas de estar. Curiosidade número 20. Em um dos casos mais bizarros de objetofilia, que é a atração por objetos inanimados, uma mulher americana chamada Erika Labrie casou-se, simbolicamente com um monumento em 2007, mudando legalmente seu nome para Erika Eiffel. O caso ganhou as manchetes globais e, embora não tenha validade jurídica, tornou-se um dos fatos mais inusitados e comentados da história moderna da torre. Depois de tudo isso, fica claro, a Torre Eiffel é muito mais do que um ponto turístico. Ela é um dos monumentos mais cheios de histórias surpreendentes do mundo. Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas curiosidades mais te chocou? E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, porque aqui você sempre descobre o que ninguém te conta.